Uma das primeiras coisas que nós fazemos quando resolvemos escrever um texto, produzir algo do ponto de vista científico, é encontrar material que dê embasamento teórico a essa produção. O desafio é saber como escolher essas fontes, depois como selecioná-las a partir da qualidade e, de fato, garantir que o seu trabalho seja algo muito bem feito. É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Bem-vindo e bem-vinda, eu sou o professor Sávio e, minha gente, hoje o nosso objetivo é falar sobre fontes de pesquisa, coleta de dados. Sim, uma grande parcela das pessoas tem uma certa dificuldade, e não é de hoje que eu ouço quando às vezes a pessoa tem que fazer um trabalho que ela, professor, não achei nada, não encontrei nada sobre o meu tema. Aquela questão que eu sempre faço é, onde e como você procurou essas fontes para a sustentação dos seus trabalhos? É evidente, nós sabemos que as fontes de pesquisa elas são elementos fundamentais para agregar qualidade e cientificidade naquilo que se produz. Agora, é claro que existem parâmetros para a gente proceder na escolha dessas fontes, e há também algumas dicas que a gente pode dar para fazer essa parte mais fácil. Mas antes de eu revelar isso para vocês já sabem, vai deixando aqui o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal se não é inscrito ou inscrita e compartilhe com outras pessoas, basta copiar o link e mandar via WhatsApp. Quanto mais pessoas puderem ter acesso ao conhecimento, melhor, como eu digo aqui, conhecimento salva vidas. E minha gente, então, há uma distinção primeira que nós precisamos fazer sobre fontes de pesquisa. Há aquelas fontes que nós chamamos de fontes de exemplificação, e normalmente essas fontes elas não podem ser utilizadas como fontes de embasamento teórico. Por quê? Porque não possuem cientificidade, não possuem elementos que garantem que aquela fonte de fato seja fidedigna ou passou por algumas provas, por algumas testagens e de fato garantem a ela qualidade de ciência. Ao passo que nós temos fontes que são de fato científicas e essas podem ser utilizadas como fontes de embasamento teórico, porque foram submetidas a processos de testagem e possuem sistematizações ligadas à teoria da ciência e, obviamente, elas têm a sua qualidade atestada e garantida. Exemplificando, fontes de exemplificação são jornais, revistas de circulação ou até algum tipo de almanaque que não tenha essa preocupação de ser científico. Geralmente podem vir repletos de opiniões e isso, de fato, como senso comum, dificulta a proposição de um trabalho científico. Ao passo de que as fontes que possuem fundamentação, embasamento científico, então podem ser referências teóricas, elas estão contidas em periódicos científicos ou ainda em teses e dissertações, em TCCs, em livros que tenham preocupação com a qualidade, com a edição, que tenham passado por uma edição de fato. Mas para tentar mostrar para vocês como é que funciona de forma prática, eu vou aqui gerar uma página de pesquisa que vocês estão vendo aqui ao meu lado e já coloquei ali um tema para a gente começar a pesquisar. Por que eu coloquei logo num buscador? Muito simples. Geralmente esse é o primeiro movimento que nós fazemos quando a ideia é pesquisar alguma coisa. A gente abre o Google ou qualquer outro tipo de navegador, mas claro, o mais comum é o Google, e lá nós já colocamos aquilo que nós queremos buscar. Só que o grande problema é o seguinte, quando eu vou lá e faço essa busca dessa forma, observem que ele me apresenta algumas possibilidades de resposta muito comuns. E eu não tenho como garantir que aquilo que está posto aqui de fato seja algo científico. Se vocês olharem naquilo que está posto aqui e fizerem um levantamento, a gente vai encontrar, às vezes, vários blogs, vlogs, vídeos até de pessoas que não têm uma relação direta com o conhecimento científico, não tem como se atestar isso. Então a primeira dica que eu daria a vocês é, pegando lá na barra do buscador e colocando o seu tema, coloque na frente a expressão PDF. E por quê? Porque quando você coloca esta expressão PDF, você direciona suas pesquisas para aquilo que normalmente se refere a artigo científico. Então se você a partir daí começar a olhar qual é o endereço eletrônico do sítio que você está ali consultando, percebam que há uma boa chance de você encontrar aqui instituições que sejam científicas. Vejam que a primeira se refere à Unifesp. E se nós clicarmos para abrir essa página, observem que nós vamos ter aqui um artigo científico, baseando-se numa discussão teórica, fundamentada.
Se nós formos seguindo e pegarmos o segundo na lista, vejam outro artigo científico para trabalhar a minha produção. E assim sucessivamente. Se eu continuar andando mais um pouco, aqui eu tenho um documento do governo, do Ministério da Educação. Aí eu tenho como atestar que há uma certa preocupação com a qualidade desse material, e assim sucessivamente. E aqui nós já temos uma primeira observação que é interessante. Se nós pegarmos lá o artigo, e for pegar esse aqui, que nós abrimos há pouco, observem que já existe uma disposição teórica que interessa. Mas se eu for lá ao término do artigo, eu vou encontrar as referências. E isso aqui já me ajuda a ter acesso a outros materiais que já foram previamente selecionados pela pessoa, que também podem, eventualmente, dar apoio ao meu trabalho. Bom, escolhi aqui esse artigo, vou separando os materiais. Então, o primeiro movimento é você separar esses materiais de forma grosseira. Você vai separando, pegando esses materiais e jogando ali para você analisar daqui a pouco. E o segundo passo, depois que você separou esse primeiro material dessa forma, é partir para análise. Mas aí, mais para frente, eu falo para vocês um pouco mais sobre a análise de material, tá? Bom, essa é a primeira dica. A segunda possibilidade é você colocar, de fato, aqui, Google Acadêmico. E por que o Google Acadêmico é interessante? Porque ele já seleciona os materiais ligados à academia, materiais científicos. Ele já faz aquele recorte, tirando blogs, vlogs, sites que não tenham relação com a pesquisa científica. Então, se eu novamente colocar aqui ética e bioética, vejam que ele já vai me trazer de volta artigos que sejam de fato científicos. Ó. Ele não está preocupado em trazer aqui questões que não há comprovação científica. Vejam que a maioria dos trabalhos que ele vai trazendo são trabalhos científicos. E eu já tenho uma certa qualidade para separar o meu material. Então percebam, né? Eu sei que está um pouco pequenininho, mas é só para mostrar para vocês como isso é possível. Uma outra possibilidade de você encontrar artigos é entrar no portal de periódicos da CAPES. É um portal do governo federal, mantido pelo governo federal, que sustenta em sua base vários artigos de vários assuntos, vários elementos que não são só artigos, né, mas livros, periódicos, etc. E você pode fazer a mesma coisa. Vir aqui e colocar ética e bioética e pesquisar. Ele vai fazer uma filtragem do material e vai te apresentar o que existe na base do portal de periódicos da CAPES. Então, veja, ele já traz aqui, ó, do lado esquerdo, os trabalhos que existem na base e você pode selecionar, por exemplo, artigos que têm 7.228 que tratam, pelo menos se referem de alguma forma a essa temática. E vejam, aí eu tenho vários artigos que eu posso depois analisar, separar. Posso fazer aqui por data do mais recente e escolher aqui uma classificação mais atualizada. Então vejam, esse aqui é do dia 12 de 1 de 2021. Então percebam que são artigos mais atualizados. Claro, não existem só artigos em português, também em espanhol, inglês, enfim. E você pode analisar todos esses artigos e separar também, porque eles podem te interessar. Então, para artigos, você tem essas duas possibilidades que eu coloquei. Para o Google Acadêmico ou esse banco do portal de periódicos da CAPES, existem os chamados bancos ou repositórios de artigo, como o Cielo, que é muito famoso, é um dos mais comuns. Mas o Cielo, ele já está dentro do portal de periódicos da CAPES, como N outros. Então, basta você ir lá e encontrar de uma vez do que ficar abrindo esses repositórios de modo separado, de modo isolado, para pesquisar artigos científicos. Indo no portal é muito mais fácil. Mas tá bom, bacana, interessante. Aí você me diz assim, professor, mas como é que eu vou atestar a qualidade desse artigo científico? Afinal de contas, eu tenho como saber se ele tem ou não uma qualidade? Sim, é possível. Para isso, basta você voltar aqui e colocar a seguinte, buscar a seguinte página, Qualis CAPES. Qualis CAPES é um índice de avaliação também do Ministério da Educação, da CAPES, que é responsável por esse levantamento, e você vai ter acesso a materiais e a qualidade desses materiais. Então, como é que eu faço? Eu entro aqui no portal, eu vou selecionar o ano mais alto que eu tiver aqui, no caso 2016, eventualmente posso escolher a área que eu pretendo pesquisar, vamos supor que seja direito,
E eu posso colocar aqui as classificações de qualidade. Então, quanto mais alto, melhor a qualidade, quanto mais baixo, pior a qualidade de uma revista. Então, vamos colocar aqui A1, que seriam as revistas com mais qualidade, e aí a plataforma vai me dar todas as revistas que possuem mais qualidade na produção de artigos científicos no campo do direito. Então vejam que se eu pegar aqui e começar a analisar, ó, estudos avançados da USP, eu posso pegar essa revista de estudos avançados e fazer um caminho contrário. Então eu venho e coloco revista Estudos Avançados USP. E ele vai me dar o site da revista. Uma vez no site da revista, eu posso procurar materiais relacionados a essa revista. Ou algumas questões que eu pretendo investigar dentro dessa plataforma. Então o que eu fiz? Eu fiz um caminho inverso. Eu peguei aqui a revista, fui lá no site da revista e lá eu procuro, lá eu faço buscas. Mas e se eu tivesse fazendo uma situação contrária? Eu poderia vir aqui, ó, Ética e Bioética PDF, que é o artigo lá, vou pegar o artigo que eu estou querendo saber a qualidade, que é aquele primeiro artigo que eu mostrei para vocês, e no artigo eu vou encontrar aonde está, onde foi, né, publicado este material, olhando os rodapés e vendo aqui, ó, texto, contexto, enfermagem. Então, o que eu faço? Eu volto aqui no portal da CAPES, eu vou tirar isso daqui, vou tirar a classificação e vou colocar aqui texto e contexto. Então, vejam, eu fiz o caminho contrário, né? Fui lá, busquei o site da revista, o ISBN dela, voltei e joguei aqui, o ISSN, melhor, e aí vou fazer uma análise. Vejam que essa revista está classificada como texto e contexto enfermagem, né? A diferença era que o E não era no modo cursivo. E aí ela vem, ó, para administração pública de empresas, ciências contábeis e turismo, ela é B1. Para educação, ela é B1. Para enfermagem, ela é A2. Então percebam, se eu estou usando esse artigo para o campo de enfermagem, isso significa que eu estou trabalhando com um artigo que é A2. Dependendo da área que eu pretendo investigar e escrever, eu vou ter aqui uma resposta de qualidade do material. Então percebam que aqui eu já consigo garantir uma certa qualidade do material que eu estou utilizando. Bom, então vamos buscar aqui um outro material para ver. Aqui tem um outro artigo de Ética e Bioética, foi publicado na Revista Brasileira de Educação Médica. Tá aqui embaixo, né, ó, o nome da revista. Eu vou voltar lá e vou colocar Revista Brasileira de Educação Médica. E vamos ver o que ele me diz. Ó, e aí ele já tem, ó, Revista Brasileira de Educação Médica. Eu tenho que ver se ela é impressa online lá. Depois eu tenho que entrar no site da revista e ver, mas de qualquer forma, percebam. No que diz respeito às artes, ela é B4, a biotecnologia é B4, ciência da computação é B5 e assim vai. E ensino, percebam que ela é A1, é uma revista de alta qualidade. E aí, minha gente, então eu vou fazendo essa avaliação e tendo aí a certeza de que esse material tem qualidade ou não tem qualidade. Isso para artigos científicos, tá bem? Depois é você passar para análise desses artigos, para análise desse material, para saber se de fato você tem condições de fazer o uso desse material. Então eu vou pegar aquele mesmo artigo que eu mostrei para vocês, tá, de Ética e Bioética. Para eu não ler esse material todo, porque senão também toma muito tempo, o que eu faço? Eu vejo o título do artigo, me interessa, Ética e Bioética, para dar início à reflexão. Bom, até aqui me interessa. Depois eu leio o resumo para ver de fato do que trata esse artigo. Do que está tratando esse artigo? O resumo serve para isso, ele me orienta para eu saber de fato como eu vou proceder na minha investigação e ver se de fato o artigo vai ser útil. Eu não preciso ler o material todo. Depois eu posso passar um olho e ver aqui as divisões, subtópicos e tópicos, né? Aparentemente é um artigo único, não tem divisão, mas eu posso dar uma olhada nas referências também e ver se esse material me interessa antes de eu lê-lo completamente. Aí depois disso eu posso aplicar técnicas de leitura, aí vocês já sabem, técnicas de leitura eu vou deixar ali um linkzinho de um vídeo que eu já falei aqui no canal, para que você possa trabalhar esses artigos científicos nas suas produções. Então percebam que isso é o que diz respeito ao artigo científico, e de modo geral, de modo direto. Nos próximos vídeos eu vou explicar para vocês como tratar outras fontes de pesquisa, como livros, teses e dissertações, e depois dados estatísticos que também entrem eventualmente na sua pesquisa. Tá bom? Muito obrigado a vocês e a gente se vê na próxima.